continuando, curiosa para ver a questão do incêndio. O livro é O Poder do Hábito, o trecho é o de número 34, a partir da página 184. Os protocolos de pintura não eram da sua alçada, no entanto. A responsabilidade pela pintura pertencia ao departamento de manutenção, cujo chefe educadamente agradeceu a recomendação ao colega e então observou que, se ele quisesse interferir em outros departamentos, o favor seria rapidamente retribuído. O diretor de operações retirou sua recomendação. Conforme os gases superaquecidos se acumulavam junto ao teto do poço da escada rolante, todas aquelas velhas camadas de tintas começaram a absorver o calor. Cada novo trem que chegava impelia um novo jorro de oxigênio para dentro da estação, alimentando o fogo como um fole. Às 19h43, um trem chegou e um vendedor chamado Mark Silver desceu. Ele percebeu imediatamente que havia algo errado. O ar estava turvo, a plataforma abarrotada de gente, a fumaça vinha soprada para onde ele estava, encrespando-se em volta dos vagões de trem parados nos trilhos. Virou para entrar de volta no trem, porém as portas tinham fechado. Ele esmurrou as janelas, mas havia uma política não oficial para evitar atrasos. Uma vez que as portas estavam fechadas, não abriam novamente. De uma ponta a outra da plataforma, Silver e outros passageiros gritavam ao motorista para que ele abrisse as portas. O sinal mudou para verde e o trem partiu. Uma mulher pulou nos trilhos, correndo atrás do trem, enquanto ele avançava para dentro do túnel. "Me deixem entrar", ela gritava. Silver andou pela plataforma até onde o policial estava direcionando todo mundo para longe da escada rolante da linha Piccadilly e rumo a outra escadaria. Havia uma multidão de pessoas em pânico esperando para subir. Todas sentiam o cheiro da fumaça e todas estavam amontoadas. O lugar estava quente por causa do fogo e por causa da quantidade de pessoas. Silver não tinha certeza. Ele finalmente chegou à base de uma escada rolante que tinha sido desligada. Enquanto subia na direção da bilheteria, sentiu as pernas arderem com o calor de uma parede de 5 metros que o separava do poço da escada da linha Piccadilly. Olhei para cima e vi bolhas se formando na parede e no teto, ele disse depois. Às 19h45, um trem que chegava empurrou uma grande lufada de ar para dentro da estação. Conforme o oxigênio alimentava o fogo, as labaredas da escada da linha Piccadilly rugiam. Os gases superaquecidos junto ao teto do poço, alimentados pelo fogo embaixo e pela tinta borbulhante em cima, atingiram uma temperatura de combustão, o que é conhecido como ponto de inflamação generalizada. Nesse momento, tudo dentro do poço, a tinta, os degraus de madeira da escada rolante e qualquer outro combustível que tivesse presente, se incendiou numa rajada de fogo. A força da incineração repentina funcionou do mesmo modo que a explosão de pólvora na base de um cano de rifle. Começou a empurrar o fogo para cima através do poço comprido, absorvendo mais calor e velocidade conforme o incêndio se expandia, até ser disparado para fora do túnel e para dentro da bilheteria, numa muralha de chamas que incendiou metais, ladrilhos e carne humana. A temperatura dentro do saguão subiu 150 graus em meio segundo. Um policial que subia por uma das escadas rolantes laterais disse aos investigadores que viu um jato de fogo ser disparado para cima e então formar uma espécie de bola. Havia quase 50 pessoas dentro do saguão naquele momento. Acima do chão, na rua, um transeunte sentiu o calor explodir de uma das saídas do metrô. Viu um passageiro sair cambaleando e correu para ajudar. Segurei a mão direita dele com a minha mão direita, mas
Quando nossas mãos se tocaram, senti que a dele estava em brasa. Estava em brasa e parte da pele saiu na minha mão. Ai, que triste! Disse o homem que o resgatou. Um policial que entrava na bilheteria quando a explosão aconteceu disse depois aos repórteres de um leito do hospital que uma bola de fogo me atingiu no rosto e me derrubou no chão. Minhas mãos pegaram fogo, estavam simplesmente derretendo. Ele foi uma das últimas pessoas que saíram com vida do saguão. Pouco depois da explosão, dezenas de caminhões de bombeiros chegaram, mas porque o regulamento do Corpo de Bombeiros o instruía a conectar suas mangueiras aos hidrantes da rua e não aqueles instalados pelo metrô dentro da estação, e porque nenhum dos funcionários do metrô tinha plantas mostrando o layout da estação. Todos os mapas ficavam no escritório que estava trancado, e nenhum dos bilheteiros nem o gerente da estação tinha as chaves. Os bombeiros levaram horas para apagar as chamas. Quando o incêndio finalmente foi apagado, a 1h46 da manhã, 6 horas depois que o lenço em chamas foi percebido, a contagem estava em 31 mortos e dezenas de feridos. Por que me mandaram direto para dentro do incêndio? Perguntou um professor de música de 20 anos no dia seguinte, de uma cama de hospital. Eu vi as pessoas queimando, ouvia seus gritos. Por que ninguém assumiu o comando? Para responder a essas perguntas, pensemos em algumas das tréguas das quais o funcionamento do metrô de Londres dependia. Os bilheteiros foram advertidos de que sua jurisdição era estritamente limitada a vender bilhetes. Por isso, se via um lenço de papel queimando, não avisava a ninguém, por medo de invadir território alheio. Os funcionários da estação não eram treinados para usar o sistema de sprinklers, nem os extintores, pois esse equipamento era supervisionado por um departamento diferente. O inspetor de segurança da estação nunca viu uma carta da Brigada de Incêndio de Londres advertindo sobre riscos de incêndio, pois ela foi enviada para o diretor de operações, e informações como essa não eram compartilhadas entre os departamentos. Os funcionários eram instruídos a contatar a brigada de incêndio apenas como último recurso, para não gerar um pânico desnecessário entre os passageiros. A brigada de incêndio insistia em usar seus próprios hidrantes de rua, ignorando canos na bilheteria que poderiam ter fornecido água, pois tinham recebido a ordem de não usar equipamento instalado por outros órgãos. Em alguns aspectos, cada uma das regras informais por si só faz um certo sentido. Por exemplo, os hábitos que mantêm os bilheteiros focados em vender bilhetes em vez de fazer qualquer outra coisa, inclusive ficar atentos a indícios de incêndio, existiam porque anos antes o metrô tivera problemas de falta de funcionários nas cabines. Os bilheteiros constantemente deixavam seus postos para recolher lixos ou indicar a direção dos trens para turistas, e como resultado, longas filas se formavam. Por isso, os bilheteiros receberam a ordem de ficar em suas cabines, vender bilhetes e não se preocupar com mais nada. Isso funcionou. As filas acabaram. Se os bilheteiros viam alguma coisa errada fora de suas cabines, além de seu escopo de responsabilidade, simplesmente não se intrometiam. E o hábito de a brigada de incêndio insistir em usar seu próprio equipamento, isso era resultado de um incidente uma década antes, quando o incêndio se alastrara em outra estação, enquanto os bombeiros arrastavam preciosos minutos. Errei aqui. Vou ler de novo. E o hábito de a brigada de incêndio insistir em usar seu próprio equipamento, isso era resultado de um incidente uma década antes, quando o incêndio se alastrara em outra estação, enquanto os bombeiros
gastavam preciosos minutos tentando conectar suas mangueiras a canos que não conheciam. Depois disso, todo mundo decidiu que era melhor se ater ao que eles já sabiam. Ou seja, nenhuma dessas outras rotinas eram arbitrária. Cada uma foi criada por um motivo. O metrô era tão vasto e complicado que só podia funcionar sem percalços se as tréguas eliminassem possíveis obstáculos, diferente do que acontecia no Rhodesland Hospital. Cada trégua gerava um legítimo equilíbrio de poder. Nenhum departamento estava acima dos outros e, no entanto, 31 pessoas morreram. Eu achei que, pela descrição do incêndio, achei que mais pessoas iam morrer. Nossa, a minha cabeça já gerou uma cena, credo. As rotinas e tréguas do metrô de Londres pareciam todas lógicas até que brotou um incêndio. Nesse ponto, uma verdade terrível veio à tona. Não havia uma pessoa, departamento ou barão que fosse responsável em última instância pela segurança dos passageiros. Às vezes, uma única prioridade ou um único departamento ou pessoa ou meta precisa se sobrepor a todo o resto, por mais que isso seja desagradável ou ameace o equilíbrio de poder que mantém os trens passando na hora certa. Às vezes, uma trégua pode gerar perigos que pesam mais que qualquer paz. Há um paradoxo nessa observação, é claro. Como uma organização pode implementar hábitos que equilibrem a autoridade e, ao mesmo tempo, escolher uma pessoa ou meta que esteja acima de todas as outras? Como os enfermeiros e médicos podem compartilhar a autoridade sem que deixe de ficar claro quem está no comando? Como o sistema metroviário evita tornar-se atolado em disputas de territórios sem deixar de garantir que a segurança continue sendo uma prioridade, mesmo que isso signifique que as linhas de autoridade precisem ser retraçadas? A proposta é aproveitar a mesma vantagem que Tony Dung encontrou quando assumiu os lamentosos Bucks e que Paul O'Neill descobriu ao tornar-se diretor executivo em uma alcoa desgovernada. É a mesma oportunidade que Howard Schultz explorou quando voltou para uma Starbucks vacilante em 2007. Todos os líderes aproveitaram as possibilidades criadas por uma crise. Durante uma turbulência, os hábitos organizacionais se tornam maleáveis, o bastante tanto para alocar responsabilidade quanto para criar um equilíbrio de poder mais imparcial. Na verdade, as crises são tão valiosas que às vezes vale a pena avivar um senso de catástrofe iminente em vez de deixar a coisa assentar. Vou ficar por aqui e eu volto no próximo áudio. Até mais!